Bom dia, Carlos. Bom dia, Hélida. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Luana, Maria Eduarda, Márcio, Natália, Pedro, Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Beleza? Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem, né? Não sei se vocês viram, nós temos um calendário de avaliações, né? A Mônica já passou para vocês. Nossa avaliação vai ser no dia 10, tá? Aí nós iremos cobrar corrente elétrica, aquela parte de eletrodinâmica inicial e resistores, até a associação de resistores, tá? Essa parte, até essa aula aqui de hoje, essa parte aqui que eu vou falar, corrigindo essa atividade. O que a gente for falar na sequência aí de potência dissipada, aí é aquela parte mais importante que eu falei para vocês, que é muito cobrada no Enem, e aí essa parte a gente não vai cobrar nessa avaliação agora, que a gente ainda vai ter que concluir ela, falar de potência dissipada, exemplificar, trabalhar bastante questões com vocês, e aí a gente não vai cobrar nessa avaliação não, vai ficar para a próxima avaliação, tá certo? E aí é importante que vocês prestem bastante atenção nessa parte aí, que vocês aprendam realmente essa parte do conteúdo, que isso aí é fundamental para vocês. Na hora que vocês forem fazer o Enem, vocês vão ver que diversas questões são cobradas em cima desse conteúdo, tá? Na realidade, a maioria das questões são cobradas em cima desse conteúdo. Ele pode mudar, claro, né? Porque quem elabora a prova, é a equipe que elabora a prova. Nada impede que ela mude de opinião, mas é o que vem sendo observado durante todos esses anos aí, tá? De aplicação de Enem. São mais de 20 anos de aplicação e eles sempre seguem essa lógica. Então, todo ano, se você pegar qualquer prova, por mais antiga que seja, ele tem diversas questões pedindo para você calcular o gasto da conta de energia, o consumo de energia, quanto tempo você precisa reduzir o uso de um aparelho para poder economizar energia, tantos reais de energia. Então, tem toda essas questões envolvendo esses conteúdos, tá bom? Mas, para entender isso, vocês precisam saber essa parte inicial, ok? Bom, então vamos lá. Essa atividade era para vocês me entregarem, enviarem para mim até ontem, né? E a gente vai corrigi-la antes de continuar aí a parte de potência que eu falei. Relembrei para vocês no finalzinho da aula a parte de potência. Falei de potência, lembramos da potência que a gente viu lá no primeiro ano, que é trabalho sobre tempo, e vamos entrar na parte da potência elétrica. Cheguei a falar para vocês que potência é energia sobre tempo, tá? Porque energia elétrica ou qualquer outra forma de energia corresponde ao trabalho. Então vamos lá. Antes de voltar para esse assunto, a gente vai corrigir a atividade, que é parte do conteúdo que vai ser cobrado no dia 10 aí na AV2. Então, a primeira questão que eu passei para vocês, ele diz o seguinte: um condutor de cobre, um fio de cobre comum, apresenta 1 km de comprimento por 10 milímetros quadrados de espessura, tá? E uma resistividade de 0,019 ohm por metro quadrado. Aplicando-se a diferença de potencial de 38 volts, qual a intensidade da corrente elétrica que irá percorrer o fio? Então, ele pediu para você calcular a intensidade da corrente elétrica, certo? Porém, para você achar a intensidade da corrente, você precisa dos valores ou da quantidade de carga e o tempo, ou da resistência e da voltagem. A voltagem ele deu aqui, certo? A resistência, ele passou características do condutor que permite você calcular.
Então, eu coloquei essa questão aqui porque a gente tinha feito exercícios de resistência, mas usando aquela primeira fórmula, né? Resistência igual a V sobre I. Essa segunda equação a gente trabalhou pouco, então eu botei mais uma questão aqui para relembrar vocês. Então, resistência também pode ser dado por ρ, que é resistividade, vezes o comprimento do fio, dividido pela espessura, que é a área da seção transversal desse fio. Então, resistência vai ser resistividade, está aqui, 0,019 ohm por metro quadrado, por milímetro quadrado, desculpe, tá? Vezes 1 quilômetro. Se aqui está em milímetros quadrados, eu não posso botar o comprimento em quilômetro. Eu tenho que botar o comprimento numa unidade equivalente, milímetros quadrados também. Milímetros também, desculpe. Milímetro quadrado é a área. Então, 0,019 ohm por milímetro quadrado, eu preciso transformar 1 quilômetro, que é o comprimento do condutor, em milímetros. Vocês sabem que 1 quilômetro são 1.000 metros, né? E cada metro tem 1.000 milímetros. Então, em 1 quilômetro você tem 1 milhão de milímetros. Você transforma 1 quilômetro para milímetros. Então, você tem aí 1 milhão de milímetros e a área já está em milímetros quadrados. Se a área não tivesse em milímetro quadrado, você precisaria transformar também. Mas como já está em milímetros quadrados, você coloca aqui o valor que ele deu. Então, 0,019 vezes 1 vezes 10 a 6, dividido por 10. Então, multiplique isso daqui, 19 vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10 a 6, vai ficar 19 vezes 10 a 3, ou 19.000, que dividido por 10 dá 1.900 ohm de resistência, tá? Então, a resistência desse condutor, a resistência elétrica, é de 1.900 ohm. Bom, eu sei também que a resistência é voltagem sobre a corrente. Então, se eu inverter a fórmula, eu sei que a corrente é a voltagem sobre a resistência. Então, vamos pegar e calcular a corrente em cima dessa equação, V sobre R. Qual o valor da voltagem? Foi aplicada uma diferença de potencial de 38 volts. Então, a voltagem é 38 volts, dividido pela resistência do condutor, que eu acabei de calcular, 1.900. 38 dividido por 1.900, você acha uma corrente de 0,02 amperes. Esse é o valor da corrente elétrica nesse condutor, quando submetido a uma DDP de 38 volts. Beleza? Todo mundo entendeu? É uma dúvida, terceiro ano? Ótimo. Ô, professor, Sim, pode falar. aquela parte que tem 1 vezes 10 elevado a 6, é por quê? Porque eu transformei quilômetros para milímetros. Ah, sim, Porque entendi. aqui está em milímetro quadrado, então o comprimento você também tem que passar para milímetro. Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Muitas vezes ele dá a resistividade numa unidade diferente da padrão. A padrão qual é? É ohm por metro quadrado. E aí você vai ter que ter o comprimento em metro e vai ter que ter a espessura em metros quadrados. Porém, nessa questão ele passou em milímetros quadrados. E aí já deu a espessura em milímetros quadrados, você vai ter que transformar só o comprimento. E aí, às vezes ele dá na unidade correta a resistividade, na unidade padrão, ohm por metro quadrado, e passa o comprimento em centímetros. Passa a área em milímetros quadrados. Aí você vai ter que transformar tudo para metro e metro quadrado para poder resolver a questão corretamente. Tá certo? Então presta atenção nisso aí. Bom, segunda questão. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Não, tá tranquilo. Aí o que que acontece? Nós temos aí uma outra questão, que é a questão que a gente calcula sem valores numéricos, né? Se eu tiver um resistor de cobre, tiver seu comprimento e seu diâmetro duplicado, o que que vai acontecer com a resistência? Então, você vai ter que trabalhar
em função dessa fórmula aqui, dessa equação aqui, tá certo? Você tem resistência, comprimento e área. Então, o que está acontecendo? Você vai dobrar o comprimento e vai dobrar o diâmetro, tá? Então, a maioria dos alunos coloca 2 aqui, cancela, vai ficar a mesma. Porém, você tem que lembrar que um condutor, ele é esférico, a área dele. O fio é um condutor que é um tubo circular, um microtubo circular. Quando você corta, você tem uma área circular. Então, a espessura do fio é uma área circular. Ele deu o diâmetro. Se você dobra o diâmetro, você está dobrando o raio. Porém, a área não dobra, já que a área da circunferência é dada por quem? Πr ao quadrado. Então, quando você dobra o diâmetro, você dobra o raio. E a área, ela vai ser aumentada por 4 vezes, porque a área vai ser dada por πr ao quadrado. Então, a área inicial vai ser πr ao quadrado, a área, quando você duplicou o diâmetro, vai ser π vezes 2r ao quadrado, que vai dar 4πr ao quadrado, certo? E aí você vai simplificar o 2 do comprimento pelo 4 da área, vai ficar 1/2, metade. Então, significa dizer que a nova resistência corresponde à resistência anterior dividida por 2. Por isso que a resposta correta é a letra C. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Então, tomem cuidado com as pegadinhas, tá bom? Aqui ele mandou duplicar o diâmetro, e aí você tem que lembrar que a área de um condutor é a área do círculo, de uma circunferência. E essa área é dada por πr ao quadrado. Ok? Nenhuma dúvida aí? Tá tranquilo, né? Não. Ótimo. Terceira questão da lista fala: no circuito esquematizado abaixo, determine a resistência equivalente entre os extremos A e B. Então, aí a gente já entra na parte de associação de resistores. Nós temos que tipo de ligação? Nós temos esse resistor ligado positivo, se A for positivo, e negativo com negativo, se B for positivo. Se forem o contrário, dá no mesmo. Negativo, negativo, positivo, positivo aqui embaixo. Então, nós temos o tipo de ligação em paralelo. Na ligação em paralelo, eu disse que a resistência equivalente é dada pela proporção 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Você tira o MMC e acha a resistência equivalente. Ou ainda, que você pode aplicar o macetezinho. Sendo 2 resistores, você pode pegar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E aí você acha a resistência equivalente do mesmo jeito. Quando você tem 2 resistores associados apenas, é muito mais fácil você fazer aqui, tá? Fazer utilizando o macete. Mas na aula você disse que você preferia fazer pela proporção. Eu prefiro fazer pela proporção quando você tem mais de 2. Por quê? Para usar isso aqui, você vai ter que fazer de 2, depois fazer a equivalente com o outro e assim sucessivamente. Então, eu acho que dá mais trabalho e fica pior para você fazer, tá certo? Então, veja bem, como eu sei que essa ligação está em paralelo? Porque eu estou ligando aqui, ó, uma DDP A e B, tá? Se aqui é o lado A da DDP, ela vai ser positivo e o lado B negativo, ou vice-versa. Se aqui for negativo, de cá é positivo, tá certo? Então, são opostos. Aqui você tem o símbolo da voltagem. Significa que isso aqui é uma fonte, tá? Então, aqui você tem uma fonte de tensão, pode ser uma tomada. Aqui seria um buraquinho da tomada e o outro. O ponto A e o ponto B. Se esse for positivo, B é o negativo. Se B for positivo, A é o negativo. Então, você tem
os dois polos da fonte de voltagem aqui. E aí você ligou um resistor e outro resistor. Beleza? Como é que eu sei que esses resistores estão ligados em paralelo? Paralelo, você está ligando polo positivo com positivo, negativo com negativo. Se for em série, é positivo com negativo, positivo com negativo. É mais, menos. Se for paralelo, é mais, menos e menos. Tá? Então, aqui, ó, esse lado do resistor está ligado em A. Então, esse lado aqui, se A for mais, vai ser mais. Esse lado aqui também está ligado em A. Então, esse lado também vai ser mais. Então, você está ligando positivo com positivo. Se B for negativo, esse lado do resistor está menos e esse outro lado também está ligado no menos. Então, você está ligando menos com menos, indicando que a ligação é em paralelo. Se for o contrário, a mesma coisa. Se A for negativo, aqui vai ser menos e menos. B positivo, aqui vai ser mais e mais. Então, você está fazendo uma ligação em paralelo ao circuito, a fonte do circuito. Está ligando polo positivo com positivo com negativo do circuito. E os condutores estão positivo com positivo, negativo com negativo, os resistores, desculpe. Então, para determinar o tipo de ligação, você precisa observar os polos dos resistores. Está ligado mais com mais, menos com menos, é paralelo. Se estiver ligado, igual está aqui, ó, aqui você tem um lado positivo, um lado negativo. Esse lado está no positivo, esse lado está no negativo. Então, aqui é mais e menos. Aqui está no positivo, esse lado está no negativo. Então, aqui é mais e menos. Quando você observar a ligação dos resistores, esse lado é mais, menos, menos. Você está ligando menos com mais, depois você vai ligar menos com mais, menos com mais. Você está ligando em série. Aqui é o contrário, mais com mais e menos com menos. Beleza? Conseguiram entender como é que identifica aí? Ligação em paralelo em série? Sim. Beleza. Outra coisa importante, não fiquem preocupados com a conformação, viu? Muitas vezes ele bota a disposição em paralelo. Quer ver? Eu botei aqui, ó. Aqui, ó. Que tipo de ligação é essa aqui? É uma ligação em paralelo? Não, ela é uma ligação em série. Apesar da disposição desses dois aqui ser parecida com essas duas aqui, ó. Mas esse não está em paralelo com esse. Por quê? Porque você tem que ver justamente o que eu estou falando para vocês, os polos. Aqui está ligado positivo, esse lado está no positivo, esse lado está no positivo. Esse lado aqui está no negativo, negativo e negativo. Então está ligando mais com menos, mais com menos, mais com menos. Está ligado em série, certo? Bom, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Não, acho que o pessoal entendeu, então vamos lá. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, que são dois, é mais fácil a gente usar o macetezinho. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, você multiplica 30 por 20, que dá 600, e divide pela soma de 30 mais 20, que dá 50. 600 por 50, 12 ohm é o valor da resistência equivalente a essa ligação em paralelo no circuito. Ok? Bom, eu disse para vocês que na ligação em série e em paralelo, você tem características diferentes. Quando você liga em paralelo, você tem voltagens iguais. Então, os resistores estão submetidos à mesma DDP. E quando você está ligando em série, você está submetendo os resistores à mesma corrente elétrica. Tá? Então, na paralela, a DDP é igual e a corrente vai dividir proporcionalmente. Enquanto que na ligação em série, a corrente é igual e a DDP vai dividir proporcionalmente, tá certo? Então, você tem como calcular a voltagem, como calcular a intensidade da corrente em cada resistor. Sim, alguém Professor, quer perguntar? Pode eu falar. vi, eu estava estudando pela internet e eu vi que a DDP não era proporcional, não. Podia ser diferente. Tipo, um podia ser um, o outro dois, o outro três. No caso do em De quê? paralelo. Não, não pode não. Veja bem. Se você submeteu esses dois aqui, ó, você tem esses dois resistores, Arthur. Se você ligou ele em paralelo a uma fonte,
Então, se aqui essa DDP for de 12, por exemplo, for uma bateria de 12 volts, se você tem uma bateria de 12 volts aqui, a DDP do resistor de 30 vai ser de 12 volts e a do de 20 vai ser de 12 volts. Se você ligar aqui um terceiro resistor, aqui, ó, em paralelo também, ó. Liga um terceiro, sou péssimo para desenhar com esses lápis. Esse terceiro resistor também vai estar submetido a uma DDP de 12 volts. Se você ligar 1000 resistores aqui, todos eles vão estar submetidos à DDP da fonte, que é de 12 volts. Então, a Tá, DDP entendi. na ligação em paralelo é igual. O que você pode ter visto é o seguinte, Eu pode ser um confundi circuito... com corrente. Não, e pode ter um circuito que esteja ligado a duas fontes. Aí você pode ter alguns resistores em paralelo com uma DDP e outros resistores em paralelo com outra DDP, mas aí eles estão submetidos a fontes diferentes. Aqui, a corrente elétrica vai dividir em proporção inversa à resistência. Por quê? Imagine, a corrente vai vir para cá, ó. Quando chegar aqui, uma parte da corrente vai descer e a outra parte da corrente vai seguir para o outro resistor, tá certo? Só que a resistência não é aquela que impede a passagem de carga, então ela é oposta à corrente. Onde você acha que a corrente vai com maior intensidade? Onde você tem menos resistência. Então aqui em 2, ó, chamar de I2, I2 vai ser maior do que I1. Por quê? Porque aqui a resistência é maior. Onde tem menos resistência, vai ter mais corrente elétrica passando. A resistência é o oposto da corrente. Então, a voltagem vai ser a mesma se aqui for 12 volts. O de 30 vai estar submetido a 12, o de 20 vai estar submetido a 12, porém a corrente que chega, que passa pelo resistor de 30, vai ser menor do que a que passa pelo resistor de 20, certo? Então, ela é proporcional, inversamente proporcional ao valor da resistência. Então, imagine que aqui fosse 30 e o de cá fosse 15. Eu poderia afirmar, sem sombra de dúvidas, que 2 seria o dobro de I. Entendeu? Por quê? Eu tenho a metade da resistência, eu vou ter o dobro da corrente. Tá entendendo? Ficou claro aí para todo mundo? Entendi, obrigado. Beleza. Então é o seguinte, ó. Foi até bom você perguntar, porque isso daqui é a forma correta de você fazer a ligação de uma residência, tá? Então, qual a forma correta de você ligar aparelhos elétricos em sua residência? É ligá-los em paralelo. Por quê? O que é necessário para para um aparelho funcionar corretamente? É preciso que você mantenha uma DDP mais ou menos constante, que ela nunca fica constante. Então, por exemplo, a DDP de 220 nunca chega a 220. Pode chegar em algum momento, mas ela está sempre variando lá, de 180, 190 até 240, certo? Então, está nesse intervalo de variação, porque não existe como você controlar essa DDP. É algo que é variável, depende de uma série de fatores. Depende de temperatura, de número de choques de elétrons dentro do condutor, depende do tipo de condutor, depende da umidade que está no ar no dia, depende das condições do fio, de uma série de fatores que são incontroláveis. Você não tem como controlar. Então, eles mantêm essa variação. E essa variação vai fazer com que o fluxo de cargas determine a intensidade da corrente, que é necessária para o aparelho funcionar. Por isso que eu disse para vocês, todo o aparelho elétrico tem no fundo uma etiqueta, e naquela etiqueta tem referência de duas grandezas. Ele marca lá 100 watts, 220 volts, ou seja, quando submetido a DDP correta de 220 volts, o que vai acontecer? O aparelho vai dissipar uma potência de 100 watts, certo? Veja bem, se o aparelho ele funciona com a DDP adequada, eu posso ligar um aparelho em série, gente, vários aparelhos em série numa casa. Não, porque muda, né, a DDP. Muda a DDP, exatamente. Então, se eu ligo em série, eu mantenho a corrente constante, porém a DDP que vai chegar em um vai ser diferente da que vai chegar no outro, vai ser diferente da que vai chegar no décimo. Por isso que é errado
você colocar, vou pegar um aqui para mostrar para vocês, você colocar um T desse na tomada, certo? E ligar 3 aparelhos elétricos na tomada. Por quê? Esse orifício aqui está ligado através de um tubo de cobre a esse aqui e a esse aqui. E eles vão estar ligados aqui. Então, o que acontece? Você vai estar ligando em série, certo? Positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo. Isso daqui vai dar uma sobrecarga. E aí, se você ligar 3 aparelhos, tem gente que coloca isso, ainda coloca outro, e vai colocando outro, e vai ligando não sei quantos aparelhos numa tomada. O que vai acontecer quando você faz isso? Você vai submeter os aparelhos a DDPs diferentes. E aí, você vai ter uma sobrecarga em algum momento, em algum aparelho, e inevitavelmente vai correr o risco de incêndio, tá certo? Vai dar um curto-circuito e vai queimar. E lá na frente a gente vai estudar a corrente de curto-circuito. Então, a forma correta é você ligar em aparelhos, Ô, Carlos, ligar em paralelo. Sim, Elida, pode falar. então é isso que acontece quando, por exemplo, você vai conectar uma tomada, um T numa tomada, aí você coloca lá o seu aparelho e aí dá tipo umas fiascas de fogo, tipo uns negócios assim. Isso. E Começa faz um a barulho também. pipocar, começa a sair a faísca. Por quê? Exatamente. Ele começa a fazer esse barulhinho porque está indicando que já está tendo sobrecarga. E aí vai acabar, em algum momento, queimando. Às vezes, ele queima o dispositivo que você ligou, aí ainda bem, porque só queimou ali o fio ou queimou a tomada, às vezes queima só o aparelho. O problema é quando ele queima tudo, né? Queima todos os aparelhos que estão ligados naquela tomada no circuito. E se você, por exemplo, por isso que é recomendável quando vocês saem de casa, viajam, desligar esses aparelhos, principalmente se estiver nesse T aí, porque o T ligado na tomada, mesmo o aparelho estando em stand-by, está passando uma corrente elétrica nele, porque fica aquela luzinha ligada. Então, carregador de celular, você deixa na tomada, está recebendo carga. Não importa se ele está ligado no celular ou não. A corrente está chegando no carregador. Ela não está passando pelo circuito do aparelho, mas pelo circuito do carregador, ela vai passar. Então, não é recomendável você deixar aparelhos na tomada, tá certo? Ô, Carlos, Sim, pode falar. outra pergunta. E é porque tem tipo, pelo menos no meu computador, tem tipo uma resistência que é como se fosse uma máquina, assim, que tem várias partes de você conectar ali atrás, e quando cai a luz, ele meio que não pifa o computador. Como é que ele funciona? Porque tem várias tomadinhas dele. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Você tem no mercado, principalmente, eu esqueci o nome que dá, mas ele é tipo uma extensão, só que você observa que ele tem um botãozinho para ligar e desligar. Porque ele é tipo uma extensão assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é tipo isso aqui, ó. Você está dando para ver por causa da luz. Ele tem várias tomadas, não é isso? Só que ele não está ligado em série. Ele está ligado em paralelo. Então, tem um condutor aqui e outro condutor aqui que liga cada orifício num polo positivo e cada outro orifício num polo negativo. Então, ali tem uma régua com 5, 6, 10 tomadas dessa. Você encontra isso facilmente nessas casas que vendem computadores. E essa, eu esqueci o nome, tem um nome específico para ela, mas agora me fugiu o nome dessa reguinha. Eu não sei como é que chama. Mas é tipo uma extensão, só que ela não é uma extensão comum, que está ligada em série. Ela tem um condutor, ela tem o botãozinho para você desligar se houver algum problema de sobrecarga, ela tem um sistemazinho que ela desliga e protege o circuito. E isso daí, na realidade, você está ligando em paralelo, que é justamente isso aqui, ó. Você liga positivo com positivo de cada aparelho e negativo com negativo de cada aparelho. Aí você pode ligar os 10 em uma tomada só, que você vai estar ligando em paralelo. E aí você não tem risco de queimar, de ter problema de sobrecarga, de nada. Entendeu? Agora eu entendi, porque para mim esse negócio era inútil. Eu esqueci o nome dele. Tem um nome desse. Não é extensão, ele tem um outro nome.
justamente porque ele é ligado em paralelo, viu? E outra coisa que tem no computador também, tinha antigamente fora do computador, era um estabilizador. Atualmente, ele já vem interno do computador. O estabilizador é para regular essa diferença de voltagem que eu falei para vocês. O estabilizador já não é a corrente. Por quê? Quando eu disse para vocês que a DDP muda, então ela varia de 180 para 240, isso vai afetar diretamente na intensidade da corrente que entra no aparelho. Uma televisão, por exemplo, pode mudar de 180 para 240 e ela não vai sentir nada, não vai queimar, não vai acontecer nada com a televisão. Por quê? Porque as placas do circuito da televisão são maiores. Então você tem fios mais espessos, circuitos que são mais resistentes. Porém, um circuito, uma placa de um computador, ela é pequena e essa placa ela é muito sensível. Então você usa um estabilizador e esse estabilizador é justamente para isso, para você manter ali, ele regula essa voltagem. Se chega a 240, ele retém uma parte e passa só os 220. Se tem 180, ele compensa com aquele acumulou e libera os 220. E aí você mantém estável a DDP que alimenta o computador. Tanto que aqueles computadores mais antigos, se você tirasse da fonte e ligasse a CPU na tomada, você queimava a CPU na hora, certo? Porque ele não resiste a essa variação. Ok? Beleza, meu povo? Ô, professor, Sim, pode falar, João. então quando tiver em série, muda a DDP e paralelo não? Isso. Ó, qual é a característica principal? A ligação em DDP, ela fornece a mesma voltagem para todos os aparelhos ou todos os resistores que estão ligados. A ligação em série, ela fornece a mesma corrente elétrica para todos os resistores que estão ligados. Entendeu? Aí, na ligação em paralelo, a corrente muda, tá? Divide inversamente proporcional à resistência, e na ligação em série, você tem a DDP que muda. Por isso que você não pode ligar os aparelhos em série, porque se o aparelho ele funciona, ele é dimensionado para 220. Você ligou um aparelho aqui, liga o outro atrás dele, em série, o primeiro vai receber 220. Só que quando chegar no segundo, já não chega mais 220. E aí você vai ter uma DDP menor, e vocês sabem que a DDP é que é responsável pela movimentação da carga. E aí vai passar menos carga no aparelho, dissipar menos potência, e o aparelho não vai funcionar corretamente. Então, quanto mais aparelhos você ligar em série, maior é o risco de queimar e danificar o aparelho, ou até de ter um curto-circuito e um incêndio. Ok? Beleza? Tudo bem, professor. Meus queridos, essas perguntas são importantíssimas, tá certo? Porque quando vocês falam desse tipo de coisa, a gente pode associar à prática. E essa é que é a parte mais interessante da física, quando a gente pega isso daí e associa no que a gente convive, no que a gente vive no dia a dia. E aí vocês conseguem visualizar e entender o que a gente está estudando, certo? Então, o que a gente está estudando é exatamente isso, certo? E é isso daí que eles vão cobrar também. Essa visão prática de vocês. Apesar de não ser uma avaliação no laboratório, ele cobra isso aí. Bom, então vamos lá. Quarta questão, dois resistores R1 de 5 ohms e R2 de 10 ohms são associados em série fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão V1 é medida nos terminais de R1. Então, ou seja, aqui, ó, estou falando que ele está ligado em série. Estou dando a voltagem no resistor 1. A voltagem no resistor 1 é de 100 volts. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão, a voltagem em R2. A corrente você sabe que é a mesma, né? Por quê? Porque está ligado em série. Então, se eu calcular a corrente do circuito, eu vou ter o valor da corrente nos dois resistores. Mas a DDP muda. Então, não vai ser a mesma de R1, que é 100 volts. Logo, nós teremos que calcular a voltagem em R2, V2. Então, vamos lá. Qual vai ser a resistência equivalente do circuito? Está ligado em série, basta somar. 10 mais 5, 15 ohms.
Em cima da equação de resistência, eu posso calcular a corrente elétrica, que passa pelo circuito. Por quê? Porque eu tenho a resistência total do circuito, que é equivalente. E também tenho a voltagem que ele está submetido. Então, vamos lá. R é igual a V vezes I. E aí eu calculo o valor da intensidade da corrente que passa em 1 apenas. Por quê? Porque eu só tenho a DDP de 1. Então, eu vou pegar voltagem, corrente, é igual a voltagem sobre resistência, de 1. E 1 vai ser 100 dividido por 5, que é a voltagem, que é a resistência, desculpe, só do 1. E aí eu acho que 1 está submetido a uma corrente de 20 amperes. Como eles estão associados em série, você sabe que a corrente que passa por 2 vai ser a mesma, 20 amperes também. E agora que eu tenho a corrente de 2, 20 amperes, eu vou calcular a voltagem. Então, a voltagem de 2 vai ser, inverter na fórmula, R2 vezes I2. V2 vai ser, qual o valor de R2? 10 ohm, vezes a intensidade da corrente que passa por 2, que é de 20 amperes. Ou seja, a DDP que 2 está submetido vai ser de 200 volts. Então, observe que mudou a voltagem de cada resistor, apesar da corrente ser a mesma. Por quê? Porque ele está ligado em série ao circuito. Beleza? Conseguiram entender? Então, vamos lá. Quinta, no circuito abaixo temos a associação de 4 resistores em série. Isso aí é moleza, só para fixar mesmo. De uma determinada DDP. Determine o valor do resistor equivalente da associação. Então, você vai pegar, somar diretamente R1 mais R2, R3 e R4. 10 mais 15 mais 30 mais 45, uma resistência equivalente de 100 ohm. Se eu quisesse calcular a corrente elétrica, ele teria que passar o valor da DDP, a gente calcularia aí a corrente elétrica do circuito e daria para calcular a tensão, igual eu fiz aqui, em cada resistor. Certo? Então, na ligação em série, a corrente é a mesma e a voltagem muda. Na ligação em paralelo é o oposto. A DDP é a mesma e a corrente muda. Mas dá para a gente calcular tanto a corrente quanto a voltagem para cada um dos resistores que estão ligados ao circuito. Ok? Desculpe. Sexta, calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Que ligação é essa? Apesar da disposição de 10 e 4 estar em paralelo, o que você tem que observar é justamente os polos. Então, eu disse para vocês, aqui está ligado no mais, aqui está ligado no mais e aqui está ligado no mais. Esse lado está no menos, esse está no menos e esse está no menos. Você tem mais e menos, mais e menos, mais e menos. Então, apesar de estar disposto em paralelo, a ligação está em série. E se a ligação está em série, basta a gente somar o valor dos resistores. 10 mais 8 mais 4, você tem uma resistência equivalente de 22 ohm. Beleza? Tranquilo, meu povo? Tranquilo. Meus queridos, temos menos de 1 minuto. Vocês vão querer emendar direto? Ou quer o intervalo? Emenda direito. Emenda, então vamos sair e voltar no mesmo link, tá bom? É só o tempo de eu fechar aqui. E aí pode clicar lá no mesmo link que a gente continua a correção e começa lá potência elétrica. Ok? Valeu.